Oi, gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer essa mini mochilinha. Eu vou te ensinar a versão mais complexa, que é a versão estruturada no nylon 600 e também com aplicação de vivo, mas caso você queira fazer só com manta e EVA, dá certo e fica igual a essa da Dino que eu tô te mostrando aí no vídeo. E todas as informações sobre os materiais e também sobre a modelagem vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas esse tecido é vendido pela minha parceira Ponto X Tecidos, ele é gabardine 100% poliéster e sublimado. Aliás, aqui no canal já tem um vídeo onde eu te ensino as técnicas básicas para trabalhar com esse tipo de tecido, porque ele tem características diferentes do tricoline 100% algodão. Como eu te disse, dá sim para fazer essa mochilinha só usando manta ou alguma entretela, algum outro estruturador que você tenha aí no teu ateliê. Mas a minha estruturação preferida é sim a no nylon 600, então eu vou te ensinar como executar essa peça com esse tipo de material. Você vai precisar sim de uma prensa térmica como essa que eu estou utilizando, ou então alguma outra prensa plana. O nylon 600 ele tem dois lados, um dele é bem texturizado e esse lado você vai colocar para baixo, deixando o lado bem lisinho virado para cima, onde você vai colocar por cima dele o teu tecido já estampado. Como o teu tecido já está estampado, com o calor ele vai soltar tinta, por isso você precisa proteger a tua prensa com um papel. Pode ser papel craft, papel sulfite, o que você quiser. Sobre ele você vai colocar também uma folha de teflon e você vai prensar esse teu material por 30 segundos a 200 graus. Você vai repetir esse processo nos espelhos e também no fole, mas não nos apliques. Na hora que você abrir a tua prensa, toma cuidado, retira o papel com delicadeza, porque ele pode ter grudado lá no teu nylon 600. Vários bichinhos vão ter apliques e a gente não quer que eles fiquem duros com o nylon 600. Então a gente vai estruturar eles na manta, pode ser a R1 ou a R2. E é só colocar o teu tecido dos apliques em cima do lado resinado da tua manta e o processo segue sendo o mesmo. Cobre com o papel para proteger da tinta, cobre com o teu teflon e dá uma baixadinha na tua prensa para aproveitar esse calor residual. Mas não fecha a tua prensa, senão você vai amassar demais a tua manta. Só deixa ela encostar ali na tua peça, no teu tecido, para aquecer uns segundinhos e fazer o teu tecido grudar na manta acrílica. O resultado depois da estruturação vai ser esse aqui. Espelhos e fole estão estruturados no nylon 600, eles dublaram, ou seja, eles grudaram no nylon 600, viraram um material só. E os teus apliques vão estar estruturados na manta. E como a resina que tem na manta ela não é definitiva e ela vai acabar soltando, é importante que você passe um pespontinho bem na bordinha, dê segurança uma costurinha para poder fixar definitivamente os teus apliques na manta acrílica. Só depois dessa costurinha de segurança é que você vai poder recortar os teus apliques lá do teu tecido. No painel já vai ter o tecido do avesso dos apliques, então é só posicionar direito com direito e fazer a costura. Essa costurinha aí você vai fazer com um pé calcador de 1/4 de polegada. Se você estiver trabalhando com máquina doméstica, use aí uma margem de uns 0,6, 0,7 centímetros. Aí você pode cortar todo o excesso de material com uma tesourinha de picote ou então cortar ali com uma margenzinha de 3, 4 milímetros. E como a gente está trabalhando com tecido 100% poliéster, que desfia e solta muito facilmente, a gente vai passar um isqueirinho para selar toda a fibra e garantir que ela não vai desfazer, não vai descosturar. E essa queimadinha é no próprio tecido, não é na linha. E para garantir que os apliques dos nossos bichinhos vão durar mais tempo de pezinho e vão ficar mais bonitos, vamos colocar então uma camadinha de EVA escolar. É EVA de papelaria mesmo, tá, gente? Não precisa se preocupar, mas compra da cor branca para não aparecer. Você vai cortar sempre 1 centímetro menor toda a volta que o teu aplique e para aderir direitinho na tua manta, você vai passar um pouquinho de cola de contato ou então uma colinha branca, cola de tecido. Espera secar essa colinha e aí você consegue desvirar os teus apliques. Em alguns apliques que são muito pequenininhos, como as antenas das abelhas, das borboletas e da girafinha, talvez você não consiga fazer essa colagem de EVA. Aí você pode tentar encaixar um pedacinho, uma tirinha de EVA por dentro depois de desvirar a peça, tá bom? Mas é isso, depois da tua cola secar, você desvira e se você quiser sentir vontade, você pode dar uma passadinha com ferro bem de leve e também passar um pespontinho toda a volta. Mas esse pesponto é opcional. Eu gosto de dar uma queimadinha e também passar um pesponto só na base que ficou aberta ali para poder endireitar e depois facilitar na hora da colocação do meu aplique lá no corpo da minha peça. E agora bora fazer os meus espelhos. Gente, eu vou estruturar os meus espelhos com EVA escolar também. Eu vou deixar a indicação do molde para você baixar do estruturador aqui na descrição do vídeo. E para fazer essa colagem do EVA no meu espelho, no meu nylon 600, eu vou usar cola de contato que eu coloquei numa garrafinha PET, coloquei um pedacinho de tecido e prendi com um elástico. Vai virar tipo uma cola de bastão e aí é só espalhar bem no meu EVA, mas também preciso espalhar bem no verso do meu sublimado.
Precisa ser uma camada fina e uniforme, e nos dois lados. Depois que essa cola secar, o solvente que tem nela evaporar e você sentir que ela não tá mais molhada, aí sim você pode aderir o teu EVA no verso do teu espelho. Vai ficar desse jeito, ó, o teu EVA vai estar 1 centímetro, 1,5 cm menor toda a volta. E agora vamos falar do forro. Eu tô usando o tricoline estampado, inclusive esse tecido aí é da minha coleção pra Ponto X Tecidos, mas é uma coleção bem antiga, acho que ela já saiu de linha. Para deixar uma base bem bonita da minha mochila, eu te recomendo estruturar com EVA também a base, a parte de baixo do teu fole. Sempre deixando o teu EVA 1,5 cm menor que o teu tecido. E o forro do fole eu cortei exatamente na mesma largura, no mesmo comprimento, aliás, mas a largura eu deixei um pouquinho maior, tá? Já lá no meu canal do zíper, que eu já dividi ao meio e eu não vou estruturar, eu já cortei também um pedaço de zíper maior, que eu gosto de trabalhar com sobra, e também cortei um forro maior e bem grosseiro, porque fica bem mais fácil para fazer a junção. Para fazer as alças, eu estou utilizando alça pronta de 30 mm, então eu preciso dos metais adequados da mesma largura. Cortei 2 pedaços de aproximadamente 12 centímetros que eu vou colocar num passador, pode ser um passador retangular ou então uma meia argola. Vou fazer essa dobrinha e já vou reservar. Também vou precisar de 2 cortes de 75 centímetros e 2 reguladores. Essa alça precisa ser queimada as duas pontas até você sentir que ela não vai mais desfiar, tá bom? Queima bastante. Uma das pontas você vai passar por volta daquele pininho central que fica no teu regulador, vai fazer uma dobrinha e depois a gente vai costurar prendendo ali no centro. Eu vou colocar um clips aqui só para indicar para vocês onde vocês vão costurar, porque depois eu vou levar isso para a máquina e vou costurar direitinho. Fiz uns 3 pontinhos para travar a minha meia argola ali, o meu passador. E agora, pela outra ponta da minha alça, eu vou encaixar ele lá no meio e vou passar aquela pontinha que ficou solta ainda, novamente por volta do meu regulador, desse jeitinho. Vou fazer isso com as duas peças, porque eu preciso de duas exatamente iguais. E além dessas duas alças de costas, eu também preciso de um pedaço para fazer uma alça de mão, que eu vou cortar com aproximadamente 30 centímetros, e vou precisar de mais um pedacinho ali com a largura do meu espelho para poder dar acabamento depois. Aí lá no espelho vai vir as marcações, tá? A de centro e também onde você tem que posicionar o teu acabamento para poder fazer a colocação das tuas alças. Então você vai pegar a tua alça de mão, não esquece de queimar bem as pontas. E você vai localizar elas bem centralizadinho, levando em consideração aquela marcação que já está no painel. E também vai colocar as pontas dessa alça de mão um pouquinho abaixo daquelas marcações da lateral. Não esquece depois que você tem que posicionar o teu acabamento bem naquelas marcações. Então a ponta das tuas alças precisam ficar escondidas dentro dessa medida. E eu também já vou pegar e já vou prender com uma costurinha de segurança as minhas alças de ombro, bem alinhadinhas, uma de cada lado da minha alça de mão e com os reguladores virados para baixo, desse jeitinho. Passa uma costurinha na borda só para prender todo mundo junto. Vai ficar todo mundo preso no lugar certinho, desse jeito. E agora sim, eu pego aquele pedaço que eu já cortei de alça para fazer acabamento. Vou alinhar com aquelas marcações que estão lá no meu painel, desse jeitinho que eu tô mostrando para vocês aí no vídeo. E agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta, prendendo novamente as minhas alças e dando um acabamento para ficar perfeito. Já aproveitei para colocar também a minha etiquetinha, eu vou deixar a indicação do meu fornecedor aqui na descrição do vídeo. E nesse momento estamos desse jeitinho. Lá embaixo vai ter mais 2 marcações, que é onde você vai posicionar o segundo pedaço da tua alça, a outra ponta. E é bacana deixar ela levemente inclinadinho para dentro da tua mochila desse jeitinho. Passa só uma costurinha de segurança nas 2 bordas, pode cortar aquele excesso de alça que vai ficar sobrando e não esquece de queimar bem a tua alça para garantir que ela não vai descosturar. Depois disso feito, agora a gente vai agregar o nosso forro. Então a estampa do meu forro virado para baixo, eu cortei ele bem grosseiramente, não precisa cortar na modelagem correta, posiciono por cima e passo uma costurinha bem na borda para prender todo mundo junto. Vou fazer isso tanto na frente quanto nas costas. Aí você pode remover todo aquele excesso de forro e a gente vai fazer um piquezinho em todas as marcações que tiverem no teu painel. Essa marcação aí é de centro, mas você também precisa cortar as marcações para colocação dos apliques. Afinal de contas, agora a gente vai entrar com o vivo por cima dessas marcações e a gente precisa continuar conseguindo vê-las para poder fazer a colocação correta das nossas peças. Vou deixar os espelhos de lado um pouquinho e vamos fazer o nosso canal do zíper. Primeira coisa, direito do zíper encostando no direito do nosso canal.
Vou passar uma costurinha de segurança e vou repetir esse processo dos dois lados. Lembrando que a costura é bem na bordinha, só para prender eles juntos, e que a cremalheira, os dentinhos plásticos do zíper, estão virados para baixo, tá bom? Encostando ali no meu tecido principal. Depois eu vou posicionar sobre o meu forro, que foi cortado bem maior do que o necessário, e aí sim eu vou costurar com um pé de máquina. Vai ficar desse jeitinho. Aí você vai jogar o teu forro lá para trás, alinhar todo mundo bonitinho, e aí sim você vai passar um pesponto toda a volta, prendendo o teu zíper, prendendo o teu forro e dando acabamento. Depois disso feito, pode cortar o excesso de forro. É bem mais fácil fazer desse jeito do que ficar perdendo tempo e cortando forro na modelagem certa, tá, gente? Eu sei que gasta um pouco mais de tecido, mas a gente economiza em tempo. Já coloquei os meus dois cursores, entrando um por cada uma das laterais do meu zíper. E aí você vai jogar forro com forro, encostando um no outro, e direito da parte externa com direito da parte externa, alinhando todo mundo bem bonitinho pelas laterais. Se você vê que deu diferença de largura entre o teu canal do zíper e o teu fole, pode ajustar, tá bom? E a gente vai passar uma costura com 1 centímetro de margem em cada um dos lados, prendendo todo mundo junto desse jeitinho. Vai ficar desse jeitinho e agora sim, depois dessa costura de 1 centímetro, não esquece dessa medida, você vai poder desvirar. E aí passa um pespontinho em toda a volta, prendendo o teu fole no teu forro. Depois desse pesponto feito, você pode remover esse excesso de forro que ficou sobrando. Costura feita, nosso fole está praticamente pronto. A única coisa que falta fazer agora são as marcações de centro. Para isso, você vai juntar então costura com costura, deixar todo mundo muito bem alinhadinho e você vai achar o centro tanto lá do teu canal do zíper quanto o teu fole lá na parte de baixo. E vai fazer piques dos dois lados, porque esses piques depois vão ser importantes na hora da junção do fole com os espelhos. Aí eu fiz a aplicação do vivo nos meus espelhos e, gente, eu vou disponibilizar aqui no meu canal um vídeo ensinando todos os detalhes dessa aplicação, desse tipo de vivo, que é plástico pronto e é muito gostoso de aplicar e dá uma diferença incrível na peça. Mas perceba que eu deixei ele muito bem alinhadinho com a borda do meu painel e que ele mesmo, a própria aplicação do vivo já deixou os cantos arredondados mais deitadinhos, mais inclinados. Isso vai facilitar muito na hora do fechamento da peça, na junção do espelho com o fole. Depois do vivo aplicado é que a gente vai fazer a colocação dos nossos apliques das nossas orelhinhas no nosso bichinho. E isso vale para todos os apliques de todos os bichinhos. Para facilitar essa colocação, eu vou usar cola de contato novamente, mas dessa vez eu coloquei ela num potinho de adoçante para ficar com esse biquinho mais fino e fazer uma aplicação mais fácil e mais localizada. E eu começo passando um fiozinho em toda a borda. Aqui eu tô usando sobre, né, o meu vivo plástico, só na margem de costura, bem na bordinha, e é um fiozinho em toda a volta, tá, gente? Não precisa lambuzar e exagerar na cola. Mesmo se você não estiver usando o vivo plástico, você pode utilizar essa técnica da cola de contato, que ajuda muito. Novamente, como eu já disse pra vocês, cola de contato a gente tem que passar nas duas partes que a gente vai juntar, tá? Então, eu também já passei no meu fole, pelo lado externo, um fiozinho e só na margem de costura. Obviamente, eu tive que passar também um fiozinho bem na bordinha dos meus apliques e depois a gente vai juntar ele com as marcações que já estão lá no nosso painel. No caso do leão, como são muitos apliques, gente, eu só fiz 2 marcações, que são as das orelhinhas. Então, você vai alinhar as orelhinhas, marcação com marcação, ou o próprio painel já vai ter as indicações, e aí a gente vai usar o espaço entre as orelhinhas para distribuir a nossa juba. Entre uma orelhinha e outra, você vai colocar 2 pedacinhos de juba e abaixo das orelhinhas vão ser 3 jubas para cada um dos lados. Cuidando, porque é sempre o direito, o lado principal dos teus apliques, encostando no teu espelho, no direito do teu espelho, desse jeitinho. Passa na costurinha de segurança prendendo os teus apliques antes de fazer a junção do teu espelho com o teu fole. E precisa sim passar novamente a cola de contato por cima dos apliques, tá? Afinal de contas, a gente vai querer juntar agora espelho com fole e a cola precisa estar ali para nos facilitar a vida. Aí é juntar a marcação do centro do espelho
com a marcação do centro do teu zíper e a marcação de centro na parte de baixo do teu espelho com aquela marcação que a gente fez de centro da parte de baixo do teu fole. E só ir distribuindo e usando a cola de contato para prender espelho no fole. Você vai ver que vai ajudar demais. A cola de contato, depois que você começa a usar ela para fazer esse tipo de fechamento, você vicia e é difícil soltar. Eu sou meio chatinha e eu prefiro passar uma costurinha inicial com meio pezinho de máquina bem na bordinha só para prender corretamente o meu espelho no meu fole. Porque a cola de contato ajuda, mas ela não é definitiva e ela não é uma super bonder, tá? Ela pode sim soltar e o espelho e o fole podem desalinhar. E aconteceu exatamente isso aí nessa minha costura. Então ali na revisão que eu faço, já vi que o meu fole correu, desalinhou do meu espelho, então eu preciso descosturar essas duas partezinhas em que isso aconteceu e refazer as costuras, porque é muito importante espelho e fole estarem bem alinhadinhos. Então eu ajeito, repasso a minha costurinha, deixando sim todo mundo alinhado e depois de fazer essa conferência e ver que tá tudo certo, aí sim eu venho com o meu pé calcador de Vivo, que tem a canaleta do lado esquerdo e a medida dele é de 3/16. Eu vou deixar informações sobre esse pé calcador aqui na descrição do vídeo. Agora sim eu consigo fazer uma costura definitiva valendo para fechamento perfeito da minha peça. É só eu alinhar bem bonitinho o meu espelho com essa lateral do meu pé calcador e passar uma costura toda a volta. E é legal sempre dar uma revisada. Esse primeiro espelho você pode desvirar para ver se ficou bonito, se teu vivo ficou bem aplicado. E aí sim, você vai fazer a aplicação do teu viés de acabamento. Eu tô usando o viés Boneon, que dá um acabamento bacana e é fácil de colocar. E para fazer essa aplicação, eu uso novamente o meu pezinho calcador estreito para vivo. É só colocar e encaixar a tua margem de costura ali no teu viés Boneon e fazer a costura toda a volta. E só para não restar dúvidas, quando eu falar sobre o pé calcador estreito ou dentinho de coelho, é esse pezinho aí. E como eu tô trabalhando com materiais plásticos, eu gosto de trabalhar com pé de teflon, por isso que ele é branquinho desse jeito. E você vai repetir exatamente os mesmos processos para prender o espelho das costas na tua mochila. O resultado, se você seguir exatamente os mesmos materiais e tutorial que eu te mostrei aqui no vídeo, vai ser esse e eu amei o resultado. Achei que ficou muito fofo. Todas as informações sobre essa mochilinha, as medidas, como você consegue adquirir os tecidos, sobre os estruturadores, algumas outras dicas para fazer essa peça vão estar aqui na descrição do vídeo. Como eu te disse, eu tô te ensinando a fazer a versão mais complexa dessa peça, que é com a dublagem no Nylon 600 e também com aplicação de vivo, mas você consegue fazer essa peça com muitos outros estruturadores, mas você vai ter que testar e aí para conseguir o melhor resultado. A aplicação do vivo também é opcional, não é obrigatória, vai dar certo se você fizer sem, mas eu sou fã desse aviamentinho aí, então eu te recomendo que pelo menos você tente fazer com ele. Caso você tenha uma máquina doméstica, eu te recomendo fazer a aplicação com vivo espaguete, tá? Que não é esse mesmo modelinho. Procura aqui no YouTube que com certeza você vai ver muitos tutoriais explicando como é que faz a aplicação de vivo espaguete, tá? Eu vou deixar bastante informação complementar aqui na descrição do vídeo, então assiste antes de sair comprando tecido. E se você curtir e quiser fazer essas mochilinhas, não esquece de usar o meu cupom que é meia tigela e que dá desconto em qualquer compra lá na Ponto X Tecidos. Todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, então antes de sair correndo para fazer tua compra e gastar teu rico dinheirinho, lê direitinho. E antes de sair, não esquece de curtir e comentar aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Beijos!